Olá mais uma vez, seja bem-vindo. Sou o professor Luciano Pimenta Valadares, estarei com você aqui, estou com você, na verdade, aqui nessa série sobre organização, sistemas e métodos. Nessa série de aula, hoje nós falaremos sobre análise administrativa, os aspectos fundamentais aí dentro da análise, essa questão. Bom, gente, falando aí de análise administrativa, então as organizações, de uma forma geral, encaram grandes desafios à medida que buscam ganhos competitivos em relação aos seus concorrentes, ao mesmo tempo que precisam estabelecer um relacionamento de qualidade com seus clientes em um mercado que se transforma rapidamente. Então, geralmente a gente tem aí que muitas vezes se você fizer demais, você perde em qualidade, mas e a concorrência? Então, as organizações elas estão vivendo aí nesse embate, entre poder atender todo mundo para superar a concorrência e manter a qualidade assim também. Então, tem uns conceitos da relação de troca entre a organização e o ambiente externo. Então, primeiramente, a gente tem as entradas aí de insumo, se a gente tratar a organização como um sistema, as entradas aí de insumo nesse sistema que é a organização vêm do ambiente externo à organização, que vai estar fornecendo isso tudo para a organização. Tem a saída do produto ou resultado, que é quando a organização devolve para o ambiente externo tudo que é transformado ou produzido ali dentro dela. Temos aí o processamento, que é o mecanismo de produção, assim, que vai, como é que pode dizer, vai fazer a conversão entre o que entra e o que sai lá no output ou na saída. Temos também o feedback ou alimentação de retorno, que é simplesmente analisar o que saiu com base no que entrou e ver o que precisa ser melhorado. E isso tudo interage com o ambiente. Como está aí, é o meio que envolve externamente o sistema, a organização. E aí, para que o sistema seja viável, ele deve interagir constantemente com o meio, além de ter capacidade de se adaptar, mudar e responder às exigências e demandas do ambiente externo, como nós vamos ver daqui a pouquinho. Muito bem. Bom, e aí existem então os níveis de inserções das organizações, segundo Oliveira e Silva. Inserção onde? No próprio ambiente. Então ele traz como aí o ambiente geral ou macroambiente, que engloba os fatores tecnológicos, políticos, legais, econômicos, internacionais, socioculturais, demográficos e ecológicos, e que estão um pouco mais, envolve a organização como um todo, mas ainda mantém-se uma distância. E tem o ambiente de tarefas, que compreende os clientes, concorrentes, fornecedores e agências regulamentadoras. Esses sim estão mais próximo da organização. E o ambiente interno à organização. Então a gente pode ver aí na próxima figura, que eu vou pegar aqui o meu apontador laser, você que já me conhece sabe que eu uso bastante. Então a gente tem aqui o ambiente interno da empresa, o ambiente de tarefa, onde são os fornecedores, grupos regulamentadores, concorrentes, clientes e etc. E temos no ambiente geral, um pouco mais afastado, mas que envolve, como você pode estar vendo aqui, toda a empresa, o ambiente geral, que são as variáveis políticas, legais, demográficas, ecológicas, sociais, econômicas e tecnológicas. Então isso é muito importante da gente estar sempre aí observando. Bom, falando um pouco mais aprofundado disso então, a gente tem aí os elementos da análise administrativa global. Então, para a CURE 2006, a análise administrativa reflete a necessidade de efetuar diagnósticos das situações que precisam ser modificadas e estudadas, soluções conjuntas para os problemas administrativos da organização. E aí ele traz a divisão da análise administrativa, que traz junto com você o seguinte: primeiro, a gente tem a questão do diagnóstico, então, diagnóstico situacional, das causas, que é o composto pelo levantamento e pela crítica do levantamento, ou seja, levantar tudo sobre a organização, fazer um diagnóstico, igual quando a gente vai no médico e o médico nos examina para dar um diagnóstico antes do remédio. Depois a gente tem o estudo de soluções dos problemas, que é dividido em planejamento de soluções e crítica do planejamento. Então, a partir do momento que diagnosticou e que vai dar aquele remédio, é necessário planejar que remédio será esse. Depois a gente tem aí o tomar o remédio, que é a implantação das mudanças
que é dividida em implantação e controle dos resultados. Então, como no médico, né, eu sempre gosto de fazer essa mão dupla aí com o nosso cotidiano. Como no médico, né, a partir do momento que te deu o remédio, ele vai ficar te monitorando para saber se está realmente lá, se está correndo tudo certinho, ou seja, controlando aí os resultados daquele remédio que ele te deu, daquela implantação, daquela solução. Já o ambiente interno das organizações, né, que tem próximo dele aí um ambiente de tarefa, diferentemente do ambiente geral, que se refere ao local em que todas as organizações estão situadas. É aquele mais específico de cada organização e abrange consumidores, fornecedores, concorrentes, agências regulamentadoras e grupos de interesse, conforme apontam Oliveira e Silva. Por que é muito particular de cada organização? Porque cada organização tem sua clientela, seu público, seu ambiente, né? Embora todos estejam no macroambiente, mas ali perto dele, no ambiente de tarefa, cada um tem o seu público específico. Então, nesse ambiente de tarefa, estão os consumidores, que são os usuários dos produtos ou serviços da empresa, aqueles que compram lá todo o que a gente vende na empresa. Temos os fornecedores de recursos, né? Que é um mercado de suprimento de entradas e insumos necessários às operações das empresas, ou seja, eles trabalham lá no input, né? Na entrada do sistema fornecendo. Os consumidores, por outro lado, estão lá no output, né? Que é consumindo tudo que sai do nosso sistema empresarial. Temos aí também os concorrentes, que orbitam ali em torno da empresa, tentando, né, produzir aí, ou obter o máximo market share, ou seja, a maior participação de mercado possível, e representa as empresas que concorrem de si para a obtenção desses recursos necessários também. Todos eles querem o que os fornecedores de recursos têm também, de preferência mais barato. Temos aí também os grupos reguladores, que são constituídos por instituições que, de algum modo, impõem controles e limitações ou restrições às atividades da empresa, seja especificando maneiras pelas quais ela deve ser conduzida, cerceando alguma de suas decisões, seja cerceando alguma das decisões. E temos aí as variáveis internas da organização, onde ela tecnicamente tem controle. Então, refere-se àquelas sobre as quais a organização tem controle mais direto, conforme apontam Oliveira e Silva. E aí, o que são esses controláveis aí que a organização deve ter? Então, ela tem os recursos humanos, né? Parece até, eu estou rindo aqui, porque como é que se controla pessoas? É difícil, mas ela pode controlar as pessoas que ela quer ter ou não dentro do seu ambiente interno. Então, as organizações, elas podem lá pegar e demitir funcionário, contratar funcionário. Então, isso está na mão dela, né? O funcionário entrou, não se adaptou, ela pode retirar e aí ela consegue controlar o ambiente de acordo com aquilo que ela quer. Temos aí também a questão dos proprietários. Então, são os detentores legais do negócio. Não confunda os proprietários com os administradores do negócio. Os administradores são funcionários de alto nível, diga-se de passagem, mas não são os proprietários do empreendimento. Temos também aí um ambiente físico de trabalho, que representa uma variável do ambiente interno. E aí a gente vai na disposição das instalações, de maquinário, de layout propriamente dito da organização, para que possa melhorar cada vez mais aí a forma como o trabalhador trabalha e com isso também aumentando a produtividade, né? Afinal de contas, estamos falando de empresas que precisam ter lucro. Tem a cultura organizacional também da empresa, que é uma dimensão do ambiente interno, uma vez que representa um sistema de crenças e valores compartilhados e que se desenvolve dentro da organização, funcionando como um guia do comportamento humano dentro da organização. Então, toda vez que alguém dentro da organização não se adapta à cultura da organização, ele é convidado a se retirar dessa organização. Por isso que a empresa tem controle, ou seja, os que se adaptam à cultura organizacional permanecem, os que não se adaptam saem. É muito comum a gente ver as pessoas falando que, poxa, eles fazem tudo errado, mas é uma cultura da empresa, não dá para basear no que você acha. E a empresa, obviamente, ela vai querer as pessoas que concordam com o que ela acha sobre a cultura, sobre os valores, as crenças que ela tem. Bom, o ambiente externo das organizações
né, é altamente afetado pelo que costumeiramente chamamos de variáveis PEST, mas não é de peste bubônica não, às vezes é quase, tá? Que representam fatores políticos, econômicos, sociais e tecnológicos do cenário em que o segmento da organização se encontra. Então aí um ambiente de tarefas, né, PEST, vocês viram ali, né? O PEST é porque representam política, o E de economia, o S de social e o T de tecnológico. E aí, o ambiente de tarefa aí dentro do PEST, né, que a gente fala, e aí a gente tem as variáveis tecnológicas, então, que abrangem todos os eventos que representam mudanças e inovações tecnológicas que afetam a organização. Temos as variáveis políticas, que são aquelas que as partes interessadas não controlam de jeito nenhum, né? Nem os políticos se controlam, imagina a gente. Variáveis econômicas também, que referem aos fatores como câmbio, produto interno bruto e todos os aspectos que afetam o ambiente econômico, inclusive a política monetária externa aí, né? A gente vê que qualquer sopro em qualquer lugar do mundo afeta a gente economicamente também. E as variáveis sociais, que abrangem todos os eventos que afetam o mercado e a comunidade socialmente e incluem expectativas culturais, normas, dinâmicas populacionais e consciência saudável. Bom, foi bem ligeirinho, né? Mas é assim mesmo, que é porque você pode ver e rever quantas vezes você quiser, né? A série aí, Organização, Sistemas e Métodos, terão outros capítulos aí para a gente poder estar discutindo um pouquinho mais, né? Mas esse foi o de análise administrativa, os aspectos fundamentais. Espero que você esteja gostando, continue aí com a gente nos outros vídeos da série, que é importante aqui, é um local de compartilhamento. Dito isso, deixa lá seu comentário, é muito bem-vindo. Gostou? Deixa o like. Não gostou? Dá o dislike. Não é o que a gente quer, mas pelo menos a gente vai entender que a gente pode estar no caminho certo ou no caminho errado, mas o importante aqui é passar conhecimento para você. Espero que você esteja gostando, espero você no próximo vídeo. Tchau, tchau, fiquem com Deus.